Regência verbal, parte 4, gabarito, que nós vamos ver agora, da unidade 1, do caderno 3, do nosso material estruturado. Nós vamos para lá então agora. Vamos colocar aqui em tela cheia. Aqui é a terceira série, língua portuguesa, manual do professor. Nós vamos ver aqui as questões, as assertivas, e também nós vamos ver por que as outras também não estão adequadamente corretas, né? Não estão adequadas, não estão certas. Então, documentos normativo 2, regência verbal. Creio eu que o sistema estruturado, quem produziu esse material, eles pensaram em regência verbal para documentos normativos, que exige-se, né, muito a questão da língua padrão. Então, nós temos aqui documentos normativos nacionais, Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente. Temos aqui parte, né, desse Estatuto da Criança e do Adolescente. Livro 1, parte geral, título 1, disposições preliminares. Essa parte que nós temos. E aí temos também Estatuto do Jovem, também um documento jurídico. Aí a Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei 12.852, de agosto de 2013, 5 de agosto de 2013. Então, a promulgação foi nessa data. Aí temos aqui a seção 1, temos aqui a seção 2, tem a reticência, indica que tem mais texto, capítulo 2. Foi escolhido essas partes dos direitos jovens, provavelmente porque é uma apostila para o ensino médio. Temos aqui outro Estatuto do Idoso. Temos aqui também, eles colocaram bem do começo, Presidência da República, Casa Civil, Subchefia, Centro Jurídico, Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Aqui nós temos compilado, mensagem do veto, vigência, algumas observações. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Aí vem título 1, disposições preliminares, e segue o texto. Então, esses textos que nós temos aqui, tem um nome aqui no título de documentos normativos. Os documentos normativos exige-se a língua padrão. E é a partir dessa ideia que nós vamos fazer a correção do nosso gabarito. Não vou ler todos os textos, porque já fizemos na sala de aula. Agora nós vamos apenas para a correção do gabarito. Avancemos então. Vou falar um pouquinho da regência verbal. A regência verbal nós temos aqui. Vamos estudar a regência verbal. Os verbos, seus complementos, e a relação dos verbos e seus complementos. A regência verbal segue o mesmo mecanismo de regência nominal, que seja de complemento. E aí nós temos vários verbos aqui. Assegurar ao idoso absoluta prioridade, a efetividade do direito à vida e saúde, alimentação e educação. Ok. Aí nós vemos um verbo. Deixa eu colocar aqui, aumentar essa tela porque está muito pequena. Vamos ver aqui. Temos verbo segurar, verbo transitivo direto e indireto. Porque quem assegura alguma coisa a alguém. O que segura? A efetivação do quê? Do direito à vida, saúde, alimentação e educação. Então, são esses aspectos que nós vimos, né, estudamos em sala de aula, quanto à regência dos verbos, que está ligado aos complementos. Mas, para que nós tenhamos domínio da regência verbal,
eu fiz pelo menos 3 videoaulas explicando a respeito das preposições, que é um conteúdo pré-requisito para o estudo da regência verbal, os verbos pronominais e também fiz alguns levantamentos a respeito da importância do pronome oblíquo. Essas aulas vocês podem ir lá no canal Português na Ponta da Língua, que é o meu canal, e vocês têm todas essas informações, tá? Tem outras videoaulas, por isso que eu não vou parar para estar explicando cada um desses verbos, porque nós já temos explicações suficientes lá. Só apenas alguns que eu vou fazer, algumas observações que eu acho necessário. Por exemplo, VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto, IVI, verbo intransitivo. O rei abdicou-se o trono. Esse é um verbo transitivo direto porque entre o verbo e o complemento eu tenho apenas um artigo, então verbo transitivo direto. O rei abdicou do trono. Eu tenho aqui preposição mais complemento, verbo transitivo indireto. O que faz ser o verbo intransitivo indireto? É a presença da preposição. O rei abdicou-se do trono. Esse ser aqui é um ser que é indicador, nesse caso aqui, esse ser aqui, ele está indicando a voz reflexiva. Ele si mesmo saiu do trono. O rei abdicou. Apenas parou no verbo, não precisa mais informação, que ele é o suficiente. Então, quando nós temos um verbo dessa forma, ele é verbo intransitivo. O que eu quero mostrar aqui? Que um verbo pode ter diferentes regências, diferente natureza. Esse primeiro de regência é a regência dele, verbo transitivo direto. O segundo aqui, vou pegar uma mão livre aqui. Esse primeiro aqui, verbo transitivo direto porque não tem preposição, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto com voz reflexiva e verbo intransitivo, ok? Sigamos então. Verbos em regência e alguns exemplos. Aqui, gente, só tem alguns exemplos. Não tem tudo. Eu não vou trabalhar com vocês todos esses verbos, porque senão essa aula fica muito longa. E você já tem a apostila, qualquer coisa vocês podem consultar, mas também vou dar uma dica que vai ser muito boa para vocês. Quando vocês realmente não souberem, é de domínio público. Vou sair aqui da tela, vou mostrar para vocês esse dicionário prático de regência verbal de Pedro Luffit. É maravilhoso. Ele tem um estudo aprofundado das regências verbais. É para um acadêmico professor de letras, né, ou estudioso, pesquisador, mas também pode qualquer pessoa utilizar para fazer as consultas. Antes de chegar no dicionário, vocês vão perceber que na introdução tem várias informações a respeito das questões que envolvem regência verbal. Olha, tem as abreviações que a gente vai encontrar no dicionário e tá aqui. Abafar, vocês vão ter todas as informações só sobre regência. Vai de A à última letra do nosso alfabeto. Vamos ver qual que é. Vamos ver aqui. Qual outra? Ah, ele não colocou Z. Ele foi até V. Pelo menos até V, nós temos todos esses verbos, né, de A V. Opa, tem Z. Eu sabia que tinha Z. Mas eu estava passando aqui. Ah, tá. Agora sim, desemperrou aqui. Se não desemperrasse, aí ficava difícil, né, falar que tem se não estava apresentando. Mas agora achei. Então, o verbo vai de A a Z. Aqui tem a bibliografia de pesquisa dele, para ele ter
produzido esse dicionário. Muito bom, maravilhoso. Quando vocês não souberem, tiver dúvida, vocês vão nesse dicionário e fazem consulta. Por que é importante saber a regência verbal? Porque o sentido do verbo pode mudar conforme a preposição é posta, né, na frase. Então é bem complicadinho. Vamos até voltar aqui a um exemplo. Por exemplo, nós temos aqui aspirar, verbo transitivo direto no sentido de absorver, sorver, inspirar. Aspirou profundamente o ar cálido no sentido de esse inspirar. Agora, como verbo intransitivo, aqui é verbo transitivo direto, aqui é intransitivo, no sentido de almejar com a preposição ao, que vai gerar a intransitividade, é a colocação da preposição. Eu aspirava a um cargo mais valoroso. Então, esse aspirar é um desejo, não é sorver, absorver nem inspirar. Então, essas observações que você tem que fazer. Não tem como te esgotar o assunto aqui, porque é muito extenso. Tem alguns verbos, como assistir, ele pode ser verbo intransitivo, transitivo direto, indireto. Temos o verbo atender, verbo transitivo direto, verbo intransitivo. Temos o verbo chamar, ele pode ser verbo transitivo direto, verbo intransitivo, transitivo direto e indireto, como por exemplo, vamos pegar aqui do direto. Chamei todos os sócios para a reunião. Quem chama, chama alguém. Nesse caso aqui, né, a construção, todos os sócios. Todos os sócios complementam o verbo. Ele está regendo todos os sócios, mas sem preposição. Porque todos é um pronome indefinido e os é artigo. Verbo intransitivo com a preposição por, quando significa invocar. Estão vendo a diferença? No chamar, no sentido de convocar, é transitivo direto. Verbo transitivo indireto, no sentido de invocar. Chamei insistentemente por você. Há uma diferença. Convocar, não invocar. Verbo transitivo direto e indireto. Com a preposição a, significar repreender. Quem repreende, repreende alguém por alguma coisa, né? O professor chamou o aluno, aqui é o primeiro complemento, objeto direto, porque o é artigo, atenção. Esse a aqui, né, a gente já estudou, nós sabemos que atrás de uma frase tem o quê? Uma preposição. Objeto direto, esse aqui, que é o verbo transitivo direto, o primeiro complemento, e o segundo, verbo transitivo indireto. Ou seja, o verbo chamar, dependendo do significado que ele quer passar, ele muda de regência, ou seja, muda de significado. Quem proporciona isso? As preposições. Por isso que eu fiz todo aquele estudo das preposições, repito, para fazer esse gabarito, assistam as outras videoaulas que tratam de regências e os conteúdos pré-requisitos, senão vocês vão apenas ter o gabarito, mas não vão entender muito bem o que realmente de fato, né, o que está sendo analisado aqui. Porque vai ficar sempre numa noção, mas não numa certeza. A gente tem uma noção que está certo, mas não sabe por que está certo. O porquê está certo é melhor. A gente não consegue decorar tudo, mas a gente consegue compreender o conteúdo para depois começar a aplicá-lo. Por exemplo, no de regência verbal, não dá para a gente decorar essa tabela de cara. Que a gente pode fazer? Usar para consulta. É uma boa opção. Nós temos vários verbos aqui, né? Voltando um pouquinho, verbo chamar, chegar, ir, comparecer, custar, esquecer-se, lembrar-se, implicar. Implicar, ele vai apresentar como verbo
verbo transitivo indireto com preposição com, verbo transitivo direto e indireto com a preposição em. Você vê como que o verbo pode mudar se juntando com as preposições. São as preposições que dão todo o andamento para a regência verbal. Porque só o verbo sozinho não dá conta, ele manda, mas ele manda assim, como se fosse assim. Não, aqui eu quero, de acordo com o contexto, a construção da frase, eu quero a preposição com. Aqui eu quero a preposição de, eu quero a preposição para. É o verbo que comanda. Por isso que o nome já é dado, regência, governa. Verbo responder, o verbo simpatizar, por exemplo, antipatizar, você não pode usar o elemento aqui oblíquo como voz reflexiva. Eu não me simpatizei com ele. Como a gente sempre usa isso, né? Sempre simpatizei com o João, mas simpatizo com a irmã dele. Então, esses verbos não são pronominais, portanto, não admite construção, mas a gente fala isso direto. Numa linguagem coloquial, a gente usa pronome onde não deve, não usa pronome onde deveria ser usado, e esse é o nosso português brasileiro. Verbo transitivo direto, aqui eu tenho o verbo visar, que cai muito em concurso, tá? São uma, duas, aqui, são uma, duas, 3, 4, 5 condições do verbo visar. Só não vou trabalhar com ele agora, porque senão fica muito extenso nossa videoaula. É vocês lerem e entender o conceito, o que é regência. E a partir dessas informações, fica muito fácil entender o que é regência verbal. Precisa ter conhecimento das preposições. Vamos então o gabarito. Observem a estrutura do Estatuto Idoso que o leitor deve esperar da leitura desse gênero textual em relação à sua organização. Como eu tenho gênero textual jurídico, então o Estatuto do Idoso é composto por títulos, capítulos, que vai do 1 até o capítulo 10, tem títulos, títulos e títulos e títulos. Primeiro, nós temos o título, depois na sequência, na hierarquia, vem o capítulo. Disposições finais e transitórias. O leitor deve estar preparado para ler um texto organizado, que apresenta a informação de forma hierarquizada. Essa é a parte importante que vocês têm que entender. Que o texto, né, vamos aqui, usar aqui, pegar uma cor. Vamos apagar aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Um texto organizado apresenta informação, ou seja, nós temos aqui, deixa eu pegar aqui mais um, aqui, um texto organizado que apresenta informação de forma hierarquizada. Qual é esse texto? Opa, deixa eu fazer aqui. Qual é esse texto? Esse texto aqui é o gênero textual jurídico. Aqui não tem como eu usar a caneta, estou usando o horroroso. Mas eu falando, vocês vão entendendo. Então, esse é um texto organizado, vocês podem começar assim. Vamos ver se dá para fazer anotações aqui do lado. Acho que vai dar. Vamos ver aqui. Tarará, tarará. Vamos ver. Texto. Aqui pode-se começar assim. O gênero
textual jurídico. Coloquei em letra maiúscula o gênero pessoal jurídico. Aí vocês podem continuar. Apresenta, tira aquele que lá, né? Coloca. Apresenta uma organização, e a gente aproveita hierarquizada do amplo mais o restrito. Aí vocês completam. O gênero pessoal jurídico apresenta uma organização hierarquizada. Aí vai do mais amplo ao mais restrito, obedecendo a estrutura da exposição conceitual que pretende cobrir todas as áreas de direito e necessidade do idoso. Beleza? Essa é a resposta. Essa aqui também já fizemos em sala de aula, no Estatuto da Criança e do Adolescente, resultado de um longo processo cuja origem está na valorização dos direitos humanos após a Segunda Guerra Mundial, que está lá no texto que nós estudamos em sala de aula também. Então, o que nós vamos fazer aqui é, vou diminuir aqui mais o tamanho para ficar melhor a correção. Então, a questão 3 também já fizemos, que é, em princípio, comum entre o Estatuto da Juventude e o ECA, a emancipação da pessoa, participação social e política, autonomia juvenil, participação no desenvolvimento do país ou proteção integral. É a letra E, como nós vimos no texto do ECA. O Estatuto do Idoso tem uma base, conceitos compartilhados com o ECA, o Estatuto da Juventude. Qual deles é o exclusivo do Estatuto do Idoso? Integridade do envelhecimento. Também não poderia ser diferente, né? Porque só idoso é idoso, né? Só idoso está ligado à questão do envelhecimento. Então, esse aqui é exclusivo do idoso também. Essa aqui está até marcada, né? Que eu fiz em sala de aula, usei a apostila. E nós falamos já a respeito do verbo referir-se. Eu fiz o exemplo na lousa, que refere-se, o primeiro referir, refere-se a campanha dos seus, aliás, o a que acompanha, campanha tão boa, né? A que acompanha os seus complementos, ou seja, refere-se à emancipação dos jovens e refere-se a trajetórias de inclusão, de liberdade e participação do jovem na sociedade, ou seja, tudo isso que está dito aqui está fazendo referência a quê? Ao inciso 1 do capto, refere-se essas duas informações a respeito do verbo referir. Isso também já foi feito na sala de aula e, se vocês quiserem completude, aí observa-se que o referir-se pronominal repete a mesma regência, ou seja, apresenta como um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Refere-se a. Refere-se aqui, ó, que se refere à emancipação dos jovens. Esse a aqui é de preposição. O inciso K refere-se a. Até marquei aqui. A com crase. Preposição mais artigo. Eu não vou falar muito sobre, porque nós já fizemos essa resposta em sala de aula. Aqui também, na questão 6, a resposta certa é a C, e nós comentamos também que de que, esse que é um que do pronome relativo, e o verbo gostar pede preposição de.
E aqui não. Depois arriscaria a frase que criei de que gosto. Então tinha a obrigação de aparecer a preposição. E também, para ficar mais claro, o pronome relativo. Essa aqui também não vou explicar uma a uma, senão fica muito dispendioso o tempo. Porque aqui nessa questão 6, nós temos aqui o seguinte. O que está se pedindo aqui é sinal alternativo que ocorre desvio de norma culta. As outras não se desviam, tá tudo dentro do padrão. Se pensar, fui tentar entender e não me faltaram explicações. 2 pontos. É grafite, é tribal, coisas difícil compreensão. Nós vemos aqui a pontuação correta, nós vemos aqui o emprego dessa conjunção corretamente, emprego da pontuação, o emprego do pronome oblíquo, porque combina, fui em tentar entender e não me faltaram explicações. Esse me está ligado ao fui, então dentro desse período composto está tudo certo. O pequeno vândalo escondido dentro de mim busca a frase na memória e então sinto até o cheiro da lama de Woodstock. Você vê aqui que o e está empregado de forma adequada, o então também não entre vírgula, o e aqui retoma, vai indicar que tem um outro, né, forma assim, eu sinto até o cheiro da lama do estoque. Aqui em cima está o pequeno vândalo escondido dentro de mim, busca a frase na memória. Então são ideias diferentes. Quando a gente usa esse de preposição, quando o sujeito, né, traz uma informação, né, a oração melhor, traz uma informação diferente. A gente é obrigado a colocar esse ezinho aqui, uma vírgula, e esse então como um conector, dando sequência ao discurso. Beleza? Depois arriscaria uma frase, como eu expliquei, de que gosto. Desde os primórdios dos tempos, usamos a escrita como forma de expressão. Desde os primórdios dos tempos, é uma expressão temporal, adverbial, né, adverbial, tem a vírgula certinha aqui. O sujeito, nós, né, o culto, usamos a escrita como forma de expressão, como também tem empregado de forma adequada. Conforme esse como aqui ele está como uma preposição acidental, poderia passar o dia todo pichando as frases e as linhas vão se acabando e ainda tenho tanto a pichar. Poderia passar o dia todo pichando frases, uma oração, as linhas vão se acabando tá certinho, o e aqui, uma conjunção aditiva, formando, né, somando aqui as ideias dessa oração. Então nós temos aqui uma oração coordenada aditiva, então tudo certinho. Agora, questão 7. Assinale a frase correta com inteligência verbal e nominal. A causa do atraso tem aversão somente com a aversão que ele sente por tarefas. Quem sente que ele exige um certo esforço intelectual. Aqui a causa do atraso, então complemento aqui, nominal tá certo, que do atraso. Quem a causa de, então do atraso é complemento nominal, tá certinho. A aversão que ele sente por tarefas, tá certo, emprego de por aqui, e que ele exige
lhe exige um certo esforço intelectual certinho. Recomendo-lhe, todavia, que não dissesse a seus pais o desamparo que ouvira para lhe deixar ainda mais constrangido. Que não dissesse a seus pais que ouvira para não deixar mais constrangido. Cabe, né, dissesse a seus pais sobre o aqui era não é o de artigo, tinha que ser aqui um sobre. No lugar do é sobre. Recomendou-lhe, todavia, não dissesse a seus pais sobre o desamparo. Quem diz alguma coisa sobre, quem diz alguma coisa a alguém sobre alguma coisa, né? Então, o aqui no lugar desse o tem que ser sobre, certo? Estou fazendo assim. Quando tiver mais tempo, eu vou explicando melhor, a gente vai fazendo. Tem algumas respostas que o material estruturado dá, de todas as opções, tem umas que tenho que verificar. E para passar para vocês a correção na forma de rubricas, né? Cada apresento a assertiva, mas também tem que explicar por que as outras estão erradas. Leia as afirmações a seguir, em seguida assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente à regência verbal. Bom, o afrouxamento do uso de armas de fogo implica em consequências graves. Em não se aplica o verbo nesse sentido, ele não precisa usar preposição. Implica consequência grave o suficiente. A letra B, a maneira por que explicava, encantava toda a plateia. Aí está correto porque nós temos aqui o porquê, porque aqui é uma expressão, é o pronome relativo, aí a maneira pela qual explicava, encantava toda a plateia. A maneira, a razão, né, o motivo que explicava, encantava toda a plateia. Então, eu tenho aqui o emprego da preposição e o pronome relativo de forma adequada, sem segredo nenhum também. Temos aqui as montanhas, florestas, animais, tudo lhe traziam recordações dolorosas. Esse tudo aqui, ele está como resumidor. O pronome definido que junta tudo dentro da coesão textual está perfeito. Então, não tem erro nenhum aqui. Quem me ensinou a agir de forma ética foram meus pais. Quem me ensinou esse me aqui, ele está com o pronome com voz, né, reflexiva, que praticação. Quem me ensinou, quem ensinou a ele, né, de forma ética foram os meus pais. Quem me ensinou. Aqui, o verbo ensinar, esse me aí, quem ensinou a ele foi os pais dele. Então, esse me aqui, me ensinou a ele. Então, esse pronome me é um complemento do verbo ensinar. Então, eu tenho aqui, não tenho a voz reflexiva nesse caso, porque não foi ele que ensinou a ele mesmo, foi os pais dele. Então, nesse caso, desculpa aí, eu fui meio empolgada com a situação. Esse me aqui é um me de complemento do verbo ensinar. Porque foi os pais deles que ensinaram a ele. Então, a gente segue aqui a explicação. Nós temos aqui na definição da faixa etária a ser atendida pelo ECA e pelo Estatuto da Juventude a um conflito. Qual é o conflito? O ECA, Estatuto da Juventude,
prevêem atenção ao adolescente na mesma faixa etária entre 15 e 18 anos. Como a lei resolveu esse conflito? Os adolescentes 15 e 18 serão atendidos pelo ECA, excepcionalmente pelo Estatuto da Juventude, porque tinha só da criança e do adolescente, agora tem também Estatuto da Juventude. Analise novamente o Estatuto da Criança, do Adolescente, Estatuto da Juventude e do Idoso. Em seguida, comente como se desenvolve a estrutura dos trechos apresentados. Aqui está falando da estrutura do gênero textual. Os artigos 1º, 5º ao 6º, constituídos somente do capto, os demais se desdobram em parágrafos somente no 4º artigo. O parágrafo se desdobra em 4 alíneas, iniciadas em letras minúsculas, A, B, C. Então é fácil, uma questão de visualizar mesmo e entender como se organiza o texto jurídico. Estatuto da Juventude, artigo 1º, com capto 2 parágrafos, artigo 2º, 4º e 6º, com capto parágrafo único, 8 incisos, artigo 5º, com capto e parágrafo. Parágrafo único no texto jurídico, ele já vem com o nome, né? Ele já vem com o nome já mencionado, já dizendo parágrafo único, então não é difícil também. Estatuto do Idoso, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 5º. Vocês observam que todos os artigos, eles são organizados em termos de numeral, é tudo em número ordinal. Não é 1, 2, 3, é tudo seguindo uma ordem. Por isso que o texto é muito bem organizado. Aí voltando ao Estatuto do Idoso, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, com capto artigo 4º, com capto 2 parágrafos, e o artigo 10, com capto parágrafo 3, 3 parágrafos e incisos. Como característica geral, os textos normativos e legais, além de estrutura hierarquizada, apresentam um vocabulário muito especializado. Como eu comentei na sala de aula, tem que estudar muitos verbos, não é a língua coloquial, é a língua padrão, exige gramática, então tem que estudar. Comente sobre a questão da linguagem utilizada nos 3 estatutos. Aqui vem a resposta. Ainda que o vocabulário, muita especialidade, seja a marca dos textos jurídicos, particularmente o excerto do ECA, o Estatuto da Juventude e do Idoso, apresenta um vocabulário acessível, de fácil leitura, que facilita a compreensão dos leigos. Isso estão falando, a gente parar para pensar, desses 3 textos normativos. Mas normalmente os textos jurídicos eles têm uma linguagem muito rebuscada. Quem vai fazer direito tem que tomar cuidado com isso, tem que estudar a língua portuguesa, tem que ter domínio de gramática, né? Elementos linguísticos, hoje a gente fala linguística, mas linguística também reverbera o assunto da gramática. A especificidade, questão 4. A especificidade do olhar para a infância e adolescência, etapas da vida humana, necessita de cuidados em relação a qualquer outro, está relacionado aos fatos históricos como trabalho infantil, violência doméstica, invisibilidade social, universalização da educação. Os 3 quesitos aqui, as 3 no comando aqui, de acordo com o comando e as apresentações das opções, todas as 3, 1, 2 e 3, ela é a especificidade de olhar para a infância, quanto ao trabalho infantil, a violência doméstica e a invisibilidade social, ou seja, estão vulneráveis, né? Então, deve o Estado ter um olhar mais atento a essas crianças. Analisa a situação da regência verbal, vamos entrar na regência verbal. Dos verbos destacados no excerto do artigo 10º, acho que o artigo 10, melhor, do Estatuto do Idoso. Parágrafo 2º. Direito ao respeito consiste na. Lembra de na é em mais a. Preposição mais. Artigo forma aqui então o objeto indireto.
da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação. Esse aqui é a de artigo. Então, nós temos aqui um objeto direto formado com uma oração, formado com gerúndio, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia de valores, ideias, crenças dos espaços dos objetos pessoais. Verbo consistir é um verbo transitivo indireto na inviabilidade da integridade física, psíquica e moral. Então, na, como já expliquei, é preposição em mais a. Verbo abranger, verbo transitivo direto, que é a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços, dos objetos. Então, eu vou pensar mais aqui a preservação em relação ao verbo. Então, abrangendo a. Então, a aqui é de artigo, objeto direto. Marca alternativa é que o verbo destacado está classificado corretamente quanto à transitividade. Esse vai ser um pouquinho mais demorado, porque vai ter que fazer um por um, né? Fazer bem rapidamente. Devemos duvidar. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, o verbo duvidar, por ter preposição, o verbo é transitivo em direto. Então, nesse caso aqui, vou pegar aqui. Nesse caso aqui, deixa eu limpar aqui. Não peguei o. Agora sim. É verbo transitivo indireto. Ok? Horrível isso aqui. Mas você já sabe. Eu não tentar escrever com mouse, que eu não consigo usar caneta no sistema estruturado. Mas dá para eu colocar aqui, né? Se eu quiser escrever. Peraí. Vamos ver aqui. Marcar esse aqui. Quero escrever. Descer aqui mais um pouquinho. Só se eu fizer assim, porque algumas coisas eu vou colocar assim para vocês visualizar melhor. Nesse caso aqui, deixa aqui um pouquinho para frente. Tá. A letra A que eu tenho aqui não tá aceitando, né? Tem que terminar esse gabarito para vocês. Estão vendo como é uma luta, né? Aqui eu tenho, nesse caso, tá? Nesse caso da letra A, verbo duvidar de alguma coisa. Então, ele é verbo transitivo indireto. Então, é VTI, verbo transitivo indireto. A maioria das vezes, o discurso perde seu significado. Aí, vamos descer mais um pouquinho. Vou colocar a questão 6, né? Questão 6. Questão 6, sei lá que página, que página que é essa? Página 15. Página 15. Aí já deixo assim. Eu acho que vai dar para fazer pelo menos essa aqui. Então, letra A, verbo duvidar, é transitivo indireto. Na maioria das vezes, o discurso mediado perde seu significado original na conversa em relação ao emissor e receptor. Perde seu significado. A gente vai perceber aqui que o verbo perder
perder, deixa eu ver aqui. Verbo perder, ele não é verbo intransitivo, ele é um verbo transitivo, ele é quem perde, perde alguma coisa. Então, acho que eu perdi a agitação, verdade. Bom, aqui ele é um verbo transitivo direto, tá? Ele não é indireto. Se eles aceitassem a caneta digital, seria muito melhor, mas não aceita. Então, não é um verbo intransitivo. Opa, eu erro sempre. É o verbo... Vamos ver se esse desenho é livre. Tá. Então, o verbo transitivo direto não é aqui na primeira. Mas que coisa! Vamos aqui agora. Acho que vai dar certo. Primeiro é verbo intransitivo, verbo perder é transitivo direto, verbo duvidar, verbo intransitivo. A mídia é apenas um entre vários quadros ou grupo de referências quais o indivíduo recorre como argumento para formular suas opiniões. Então, nesse caso aqui, recorre, o verbo recorrer, quando ele tem sentido de pedir auxílio, ele é verbo intransitivo. Então, essa questão que está certa. D. Nesse sentido, competem com os veículos de comunicação. Compete com verbo, vai que é a preposição, verbo intransitivo. Ai, evidentemente, cada quadro de referência tende a variar de acordo com a realidade individual. Aqui, tende a variar. Nesse caso, é verbo intransitivo, mas aí nesse caso, quem tende a alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo. Então, nesse caso também está errado, só a letra C que está certa. Vamos seguir aqui nossa explicação, questão 7. Está escrito aqui, sem que haja alteração no sentido do texto, assinala a alternativa correta quando a regência verbal. Essa aqui é bem difícil, tem que estudar muito para entender o que referência que a gente vai ter dos verbos aqui. Aqui o verbo é cumprimentar, já vou direto. Tá no infinitivo, então vai caber aqui cumprimentar-lo. Cumprimentar-lo. Então, essa aqui tá aqui, ó. Quando o capitão Antônio chegou a casa, o mestre José Mauro foi cumprimentar-lhe, não, cumprimentar-lo. Cumprimentar ele. Então, aqui o objeto direto com formação do pronome oblíquo. O L, né, que é o ajudador e formador fonêmico do pronome oblíquo, né, é cumprimentá-lo. Então, por isso que está errado. Mestre José lembrou que se tinha desfeito a imagem de Vitorino como um bobo. Aqui, o verbo lembrar, mestre José Antônio lembrou que tinha desfeito. Então, se lembrou-se aqui, é desnecessário. Então, por isso que a regência está errada. Então, esse C aqui não existe. C. A forma solícita, como tratou a filha, vinha de encontro à imagem dele como de um pobre bobo. Então, de encontro a é uma ideia de discordância, de divergência. Então, aqui está certinha a colocação da regência verbal. Vitorino não Vitorino não se simpatizava de Quinca Napoleão e lhes aprovava o que fizera Inês. Aqui, se simpatizava, não se usa o se com pronome reflexivo, contra a regra desse verbo.
Vitorino não era amigo de Quinta, Napoleão pensava, de que ele vivia de roubar. A preposição certa para o verbo pensar não é de. Pensar em ou pensar sobre. Então, por isso que está errado. Então, esse pensava de, não, pensava em ou pensava sobre. Que ele vivia de roubar de novo. Ou pensava em que ele vivia roubar de novo. Questão 8. Analise os enunciados a seguir, indicando a alternativa que apresenta emprego correto de regência verbal de acordo com a norma padrão. Aqui, até eu coloquei, tentei escrever quando estava em sala de aula, mas nem limpei, mas tudo bem. Diariamente assistimos a nova escala de violência. Quando eu tenho o verbo assistir no sentido de observar e ver, exige-se o quê? Preposição. E a preposição está escondida na crase. Lembra que A mais A é igual a 2A, a preposição mais artigo. Então, aí está certinho a regência. A humanidade, desde os seus primórdios, aspira o conhecimento do universo. Aqui está errado porque quem aspira no sentido de desejar, está errado. Aqui tem que ser aspira ao conhecimento, desejo. Então, esse aspirar aqui está errado. Pode olhar lá na tabelinha que está errado. Jamais podemos esquecer do aprendizado ocorrido dentro da escola. Jamais podemos esquecer o aprendizado. Aqui não recebe preposição. Então, apenas o artigo ou aprendizado. Nós preferimos nosso planeta do que vagar pelos confins do infinito. Nós usamos muito assim essa expressão do que e não é uma ideia de equivalência, de escolha, de preferência. Preferimos nosso planeta a vagar pelo cosmo infinito. Então, aqui também está errado. Cada nova experiência de vida implica em aprendizagem. Nesse caso, implica, não recebe nesse caso preposição. Então, implica aprendizagem. Fica estranho, mas essa é a forma correta. E aqui nós temos, junte os pontos, né? Segue aqui. Cite os dois princípios semelhantes entre os estatutos estudados, sujeito de direito e proteção integral, e que consiste a regência verbal. A regência verbal consiste em relação do verbo com seus determinantes. Nesses determinantes são o quê? Preposição, complementos e todos os elementos linguísticos. Então, fica assim a nossa correção, né? Desse gabarito. Depois nós vamos ver mais os outros da crase, nós vamos ter que estudar, porque provavelmente vai cair numa transestruturada. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa correção. E bom trabalho para todos. Até mais.